A agência tá focado muito mais em vender o Flow do que os outros conteúdos. Então, começa a chegar naquele ponto que você vai refletir se, pô, legal, não tem nenhuma treta nesse sentido, mas é melhor seguir cada um o seu caminho. Começou a ficar pesado, porque você vai rateando o custo, e conforme você tem menos programas, mais você rateia com os outros. Da hora, mano. Ó, o pessoal perguntou aqui, é foda, mas tem que tocar nesse assunto. Tá, pode perguntar. Vamos lá. Tá, e por qual motivo realmente o Kitriquê saiu do Flow, vocês saíram do Flow? E aproveitando, por que você acha que tanto o Vênus quanto o Ciência Sem Fim saíram da grade do Flow? Vamos lá. Primeiro, você quer falar do Critiquê ou fala? Fala do Critiquê, a gente vinha num movimento onde o grupo Flow, na construção, era muito interessante para o nosso caminho, para onde a gente estava direcionando. Tinha uma parte específica da construção do grupo que para nós era falar, cara, isso aqui é muito legal e é muito vital, que era a Flow House, que inclusive foi anunciado, ele falou e tudo mais. Flow House é aquela casa onde ia ter o reality show ou não? Não. Essa daí era coisa. O reality a casa meio que hoje o Podpah fez, assim. Tá era mais ou menos, lógico, em menores proporções, né? Porque o Podpah arrebentou. Mas era uma coisa bem grande, assim. Era pra ter um lugar pro público chegar. Tem uma live que a gente falou sobre isso, né? Que é um lugar pra, por exemplo, igual tem eventos, tem um Major. Vou trazer o Gaules da tribo lá. Isso. Deveria ter um espaço pra a tribo colar junto. Então deveria ser um espaço pra não vir só um convidado, mas vir um convidado e a sua tribo. Esse era o conteúdo. Exatamente. Você botar ali um espaço, os podcasts rolando ali, alguns fixos, né? O conteúdo de notícias, né? No Flow News, eu critiquei com essa parte mais empresarial, corporativa. Tinha um Amplifica, porque o Amplifica também, do Rafael, ele ficava gravando em estúdios, né? Então imagina que circulava só com esses 3 naturezas de programa. Do Amplifica, passando um monte de artista. O Critiquei passando um monte de gente, empresário, gente que toma decisão em marca. O News também com gente relevante, né, em volta de notícias. E de vez em quando rolando os outros conteúdos dentro da casa, puta, aquilo ia ser um negócio assim. Eu já sei o que é. A gente já sabia que aquilo era legal, não é à toa. E é o que tá acontecendo. O Podpah é a prova viva do que a gente tava falando. O próprio Cazé, montando toda uma estrutura lá no Rio de Janeiro e tudo mais, é a prova mais ou menos dessa linha de raciocínio. Com a decisão da antiga CEO, né, da Sara de parar o projeto... Então, mas aí quando vocês estavam lá dentro, já não era mais CEO, mas estava funcionando o podcast. Funcionando o podcast, sim. Mesma coisa. A gente abriu várias linhas de negócio também, essa parte de palestra, dos projetos aí de documentários e tudo mais, que a gente abriu e tudo mais, outras coisas. E aí ficou faltando esse negócio, um lugar, porque querendo ou não, o Flow é um espaço muito legal, mas ele é uma casa com muitos estúdios. Então você chegava lá, pô, ali é o Vênus, ali é o... Eu não tinha, pô, veio qual o nome? O Tarcísio, o governador. Cara, o que oferecer pro Tarcísio, uma cadeira de massagem, um negócio pra jogar um videogame com ele. Pô, se eu quisesse trocar uma ideia e tudo mais, não tinha um espaço. Ou um lugar que pudesse receber mais pessoas pra escutar o governador, por exemplo. Então isso a gente ficou muito carente. Então a gente já não queria sair do grupo, mas a gente queria ter um lugar próprio. Isso era um desejo. Tipo assim, pô, precisamos ter uma casa, um lugar onde a gente pode promover encontros, levar outros podcasters, outros criadores de conteúdos. E é isso que a gente construiu. A gente tem um espaço agora que a gente não tá pronto, assim, nossa, tá finalizado, tá a cara ali, né, o negócio. Não, mas a gente já tá conseguindo promover esse tipo de coisa. Que é o que a gente acabava fazendo antes nas nossas espaços. Eu acho que a dor, assim, do Critiquei específico, era que a gente não era um host. A gente queria, apesar, como eu falei, né, apesar de eu não ter o ego de querer ser um podcaster, de estar na frente de um podcast de sucesso, então eu me vejo muito mais apoiando amigos e apoiando pessoas surgindo nesse sentido, a gente não queria se colocar na posição de host. A gente queria poder mudar a câmera, mudar o teto, mudar a cor da parede, sabe? Mexer e viver o carinho, né, cuidar das coisas. E... estando também num grupo, chega uma hora que você tem que ouvir. Tem a prioridade de investimento. Isso. Tem outras escolhas. Não consigo dar atenção. Não vou mais pra esse lado. A agência tá focado muito mais em vender o Flow do que os outros conteúdos. Então, começa a chegar naquele ponto que você vai refletir se, pô, legal, não tem nenhuma treta nesse sentido,
Mas é melhor seguir cada um o seu caminho. Começou a ficar pesado, porque você vai rateando o custo, e conforme você tem menos programas, mais você rateia com os outros. Então, pra gente ratear já um valor alto pra não ter um espaço nosso... porque pensa... Começou a valer a pena ter o espaço, entendeu? Você pegou uma linha de raciocínio boa. Você tinha vários programas lá atrás. Então imagina que parte desse custo pra administrar tudo isso é dividido em muitos programas. Quando alguém fala assim, esse programa eu não quero mais... aí de esse não sei o quê. Exatamente. É. Aí você começa a diluir em poucos, um programa menor como o nosso começa a tomar a gente fala um hurt, né? Você começa a falar assim, caramba, meu, tá pesado, né? E faz... Aí é igual o Mas Estado. é igual ao Estado. É. É igual ao Estado. Você fala assim, caramba, eu pago isso de imposto e é isso que eu recebo. Então vale... Por isso que a galera reclama. E foi com razão. Então a gente olhava e falava assim, caramba, mas pra estar aqui... E o doloroso, às vezes, eu estou aqui, tô pagando o pênalti pra isso. E tô pensando no grupo. E do lado, porque a gente... tem criadores que não estão olhando pro grupo. A gente gravava pra... A gente fazia serviços internos, vamos dizer assim. Então a gente entregava patrocínio de graça pra algumas marcas, a gente gravava e produzia o podcast de algumas empresas ali dentro. Nossa equipe fazia conteúdos externos. Então assim, mas de novo, não acho que foi esse o problema principal. Acho que era mais a nossa dor mesmo de ter um nosso espaço e continuar evoluindo. Mas em relação ao grupo como um todo, eu acho que é o sentimento que o Igor tá vendo. Tem aquele... o Digo, Podpah, já viu? Putz, Podpah? Sei, já vi, o Digo. Tem uma parte que o próprio Mítico fala assim, cara, a gente cansei de upar a gente e ver as pessoas ingratas depois indo embora. Minha opinião é que agora o Igor tá assim. Então, ele pagou muita conta. E assim, paga até hoje, inclusive o Monark e outras coisas que aconteceram. Então, é difícil pra mim entrar numa situação de quem tá certo e quem tá errado, porque como eu disse pra você, nos colaboradores, todo mundo, pediu a cabeça do outro. 100% das pessoas pediu a cabeça de alguém. Então, em algum momento também, talvez pediram minha cabeça. E tá tudo bem. Aí eu pergunto que quem tem que responder lá. Mas já não encaixava mais as coisas como eu tava fazendo. Então eu falei assim, de novo, como eu não queria ser CEO, também não faço a questão de ser o sócio aqui. Então hoje eu tenho uma parte... Mas antes você era sócio? Não. Não? Do quê? Do grupo... O Kitriquê era sócio do Grupo Flow? O Grupo Flow, sim. Critiquei. E eu entrei como sócio no Flow Games também, com investimento. Porque veio uma depois do cancelamento. Ah, o Flow Games você teve que botar grana ali? O Flow Games é grana. É grana de todo mundo, inclusive. É grana do David Jones, grana do... Fênix, grana minha e grana do Flow. Então dividi em 4, porque senão não ia acontecer. Aí dividi em 4 durante um ano, e aí a coisa andou. Mas o Flow Games você continua lá como sócio? Continuo como sócio. Tá. Então o que eu acho que aconteceu? Primeiro, eu acho que... Eu tô falando de fora. Internamente, cada um que tem a sua gestão em empresa assim, tem que saber o que tá acontecendo. Existia um debate sobre essa centralização ou ecossistema, né? Tipo, eu quero ser um criador de conteúdo, eu quero ser um ecossistema. Exato. E aí tudo depende do peso que é colocado em você. Hoje você é um ecossistema. Não é funcionário, nem colaborador, nem host, mas o Ale passa por aqui, o engenheiro Léo passa por aqui, o Monark passa por aqui, o Sacane passa por aqui. E a cada um deles vai ter uma condição, certo? Certo. Dependendo do que a condição seja, vem porque é bom pra você também se promover e aparecer, mas também não tem nenhuma responsabilidade, vem quando quiser. Esse é um tipo de relação. Quando tem a relação que eu pago pra você vir aqui, todos os dias, terça e quinta-feira, é muito mais fixo a relação. Então eu acho que começou a entrar naquela relação onde não tinha mais pra onde sair. Porque eles estavam contratados como hosts, com expectativas de que fossem donos de podcast, e aí o eixo começou a desandar. Então, em vez de eu corrigir, eu ficar mexendo no Vênus e trocar por outras meninas, eu tô falando de fora, tá? Já não estava mais lá. Tá aí bem antes Na disso. época que você tava, o Vênus tava, digamos assim... Ele no fecha verde? a equação. Fecha? Sim. É. Porque, de novo, depende da expectativa. Se, por exemplo, eu tenho uma expectativa com você aqui, eu falo, Júnior, me ajuda. Pô, vou trazer um patrocínio aqui de R$4.000, você me paga 2 pra eu ser um host e fazer um conteúdo junto com vocês? Eu olhava e falava, tá, fechando a conta, tal. Aí durante 10 meses foi isso. Aí durante 6 meses ficou sem patrocínio. Mas você vai lembrar assim, peraí, o Geiger ele já trouxe em 10 meses 40,
Eu já paguei pra ele de volta 20, tem 20 aqui que tá meio crédito. Ele tem 6 meses pra correr atrás e ver se quer mesmo fazer isso ou não. Faz sentido. Então o Vênus, ele tava numa equação que fazia sentido. Só que aí quando o eixo como um todo e o mercado tá sempre mudando, a concorrência tá criando novas coisas. E as pessoas estão esperando projetos, eu acho que ficou nesse meio do caminho. Então era muito difícil conectar o interesse dos criadores, que são muito fodas, Serjão, a Yas, a Cris, com o que o Flow tava fazendo numa outra máquina e outra frente. Acho que eles preferiram agora concentrar em quem tá falando a mesma língua, indo pro mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas. É meio que um back to basics, né? Voltar pro casulo, que o Jean fala. Era do ano passado, né? Mas o casulo ficou. E eu acho que vão se reencontrar agora, cara. Eu acho que é um processo onde o Flow vai ter que encontrar o projeto dele em que o Igor se sinta confortável e fala assim, esse é o meu projeto. Eu acho também que isso aconteceu muita coisa. Enquanto era ele Monark, eu peguei a era pré-Monark Day e pós-Monark Day com essa nova fase da Sarah, né, chegando. Você ainda tinha um espírito de muita coisa acontecendo. O Flow era quase uma coisa que era maior que eu, maior que o Igor, maior que o Monark, maior que tudo. O Flow era o Flow, um estado de Flow, onde as coisas deveriam acontecer. Hoje não tem mais eu, não tenho mais Monark. Assim, eu, nessa equação, eu sou nada. Assim, Monark e Igor. O Monark não tá mais lá. O Igor hoje é um pai de família, que é relevante pra cacete, e faz super bem o podcast. Eu acho que, como comunicador, um dos melhores do Brasil, mas que escolheu ser o Igor agora. E não mais, tipo, um Jô Soares, que a Globo vai mandar algumas pessoas e ele vai fazer programas porque o cara quer vender livro, etc. Ele faz a agenda dele. E um belo dia, se ele quiser fazer com o Serginho, com o Caião e com o Batista, o programa vai fazer. Eu tenho certeza que a gente deixou uma parte desse legado na construção da estrutura e influenciando o Flow também. Haja visto, o Igor tá fazendo, por exemplo, um quadro agora chama Executive Talks. Ele fala, mas é um critique com a pergunta no estilo do Igor. A própria linha de palestras que a gente desenvolveu ficou lá. No início lá, que a gente levou anos, a gente levou 2 anos, ficou pro Flow, né? O tanto de mensagem, de ligação que eu já tive com o Ryan, foi, Ryan, a gente tem que fazer palestra, tem que arrumar um jeito, você tem que vir pro Brasil, tem que estar aqui, tem que fazer evento e tal, o tanto de negócio, tanto de marca, tanto de dinheiro que tem esse mercado e tal. Porra, é um baita negócio mesmo.